É difícil também a gente, porque a gente é difícil olhar para trás e saber o que foi feito, né? E ter essa Sim, consciência do que foi feito sim. e ter consciência de que isso gerou uma consequência que a gente vive ela até hoje. E tem que aceitar, né, cara? Tem, e é fundamental, se não fizer esse trabalho, não trata-se da culpa das pessoas brancas aqui agora, mas o papo, a história do tambor, o São Novembro Não o ano todo, está sempre pensando em movimento constante entre o singular e o plural, entendendo o singular como você hoje, agora, e também a trajetória dos seus. E o plural, que é a relação, é a coexistência, sabe? Então, é uma coisa, a gente costuma pensar a ancestralidade como algo só para trás, mas eu venho percebendo e aprendendo com os mais velhos que a ancestralidade trata-se, não é uma relação de tempo, é atemporal. A ancestralidade está ligada, inclusive, com o futuro, né? Então, quando a pessoa branca percebe o que foi feito pelos antepassados brancos, ela tem um processo de culpa, de dor, que é infinitamente menor do que o nosso, porque nós pretos, a gente tem que pensar, tem que estudar para virar gente. Olha que coisa louca. Eu tenho que estudar para falar assim, não, eu sou um negro, não, eu sou negro, não, eu sou afro-brasileiro, não, eu sou. A pessoa branca, ela só é gente. A gente gasta um tempo. Então, quando a pessoa branca começa a estudar e perceber a história e não negar que ela é, melhor, que ela tem comportamento racista, mesmo, diariamente, homofóbico, e todos esses comportamentos que matam, mas que são estruturais, ela começa a fazer um trabalho de em vez de apontar para o outro, ela olha para si e vai se curando. Então ela deixa de dizer que é mimimi, ela começa a perceber, ela começa a perguntar ao invés de afirmar, né? E aí começa a ir para um lugar que eu acho que é um lugar possível de reparação. A palavra que acho que é bem essa, assim, sabe? Abrir mão de privilégio seria o ideal, mas eu acho que, humanamente falando, assim, Mais ninguém difícil. abre mão do seu É privilégio. mais fácil tentar estender a todos, né? É, Enfim, né? sim, se você está num cargo público, por exemplo, e é uma pessoa branca, e você estuda, você está no processo de alfabetização, de negritamento, você vai automaticamente começar a pensar nessa população como gente, como um humano, né? Que as pessoas costumam dizer. Somos todos iguais. Iguais a quem, né? Igual como. E eu prefiro dizer que somos todos diferentes, mas que o direito, o acesso aos direitos, né? Seja igual para todos, que a gente tenha equidade. E quando as pessoas brancas começam a ver do lado certo da coisa, que é perceber esse privilégio e todo o estrago que foi feito pelos ancestrais brancos, que inclusive eu também tenho, muitos de nós pretos também temos ancestrais negros, brancos, né? É, você corre um risco, mais risco de fazer a coisa certa, né? Você não sai falando, porque a pessoa branca, inclusive, tem a o péssimo costume de dar opinião em tudo. O branco pode falar tudo. Não, mesmo eu acho, a minha opinião, que não tem racismo. Não, a minha opinião, ele desconsidera estudo do outro, ele desconsidera conhecimento do outro, desconsidera a fé do outro a partir do que ele acha, ao invés de calar e ouvir, ao invés de ouvir um mestre falar, ao invés de perceber, por exemplo, o conhecimento dos grandes mestres, como os babalorixás, como os indígenas e outros mestres. Às vezes uma pessoa mais velha, que tem ali um conhecimento empírico, que tem um conhecimento de vivência, e ele joga isso fora porque você não é mestre ou doutor, ou a faculdade sua foi à distância. É um comportamento é, que sempre incide na discriminação, no preconceito, na diminuição do outro. Inclusive porque a cultura branca tem essa ideia de ser o melhor. Isso é um problema gigante. Então, assim, quando a gente começa a pensar de uma maneira mais indígena, mais africana, quando eu digo africana, eu tô falando de uma África antes dos bárbaros invadirem, né? Os bárbaros são os europeus, né? Mesmo.